Eu fiz a escolha desse tema porque vocês me perguntaram, né? Por que falar do simbólico do dragão na obra do Hobbit? É um dragão que surge de uma forma tão forte nessa obra, apesar de ter sido uma obra escrita primeiramente com a intenção de crianças, né? Do professor Tolkien, mas que acabou falando a todas as idades, inclusive passando a outras gerações, né? Mas por que falar de dragões? Primeiro porque é massa, né? Isso aí primeiro porque é legal, né? Senão a gente não estaria aqui conversando sobre eles. Segundo porque o Smaug, ele tem uma função determinante dentro da obra, certo? De maneira simbólica. Isso a gente vai, no decorrer da conversa, tentar esmiuçar essa ideia para vocês, né? E ele surge num momento muito emblemático da sociedade dos anões e gera quase que um hiato entre duas épocas para essa raça. E a gente vai conversar sobre isso, né? Primeiro, como todo mitólogo, como toda pessoa que se interessa pelos estudos de mitologia, adora histórias, né? Como gosto de estudar muitas palavras de Joseph Campbell, eu sempre recorro aos livros dele para servir de fonte dos meus estudos e guiar ao norte dos meus pensamentos, né? Eu sempre lembro de uma história que ele gostava muito de falar, que é a história de um garoto que acha um pássaro. E esse pássaro era um pássaro extremamente lindo, o mais lindo da floresta, e que o canto dele continha a beleza de todos os cantos da floresta. Então ele fica tão maravilhado por aquele pássaro que ele pega o pássaro e leva para guardá-lo de uma forma que ele nunca sumisse, porque ele nunca tinha visto tal beleza. Então ele chega em casa e, como ele tinha que continuar no seu dia a dia, fazer os seus afazeres que já eram esperados dele, de um jovem, ele pede para que o pai cuide do pássaro, alimente o pássaro, nutra o pássaro e esteja sempre deixando o pássaro cantar. Mas o pai volta a outras coisas, acaba esquecendo, acha tolo guardar aquele pássaro, e ao mesmo tempo o pássaro vai, à medida que vai sendo esquecido, ele vai definhando e vai morrendo. Ele perde a beleza, ele para de cantar, até que finda que morre. E o homem fica tão triste que sofre praticamente uma morte junto. Quando eu lembro dessa história, eu lembro que, para mim, é isso que é a mitologia. A mitologia, para mim, ela é vida. O mito, ele está vivo no nosso dia a dia e muitas vezes nós não percebemos. Ele fala para gerações e gerações, porque ele fala de uma maneira tão forte que ultrapassa as barreiras da nossa consciência e atinge o âmbito da nossa alma. Então, para mim, mitologia é vida. Para mim, mitologia é o voo da imaginação inspirado pela vida, como dizia Campbell. É uma definição muito importante isso que você falou, porque tem uma definição que Tolkien, em uma das conversas com o Lewis, ele fala justamente isso, né? Lewis pega e cita. E o mito mesmo de uma maneira um pouco desvirtuada, mas ela não deixa de ser um reflexo da imaginação do divino. Deixa de ser. Essa é uma das definições que Lewis pegou em conversas com Tolkien, que ele fala justamente isso, que é o mito. E o Tolkien trabalha justamente isso, com o mito poético, que é o quê? Com a criação do mito. Por isso que a gente se aproxima tanto, né, da gente, né? Exatamente, Rodrigo. Se nós, assim, eu queria perguntar, para abrir aqui a discussão, eu queria perguntar, quando eu falo num dragão, o que é que vem à mente de vocês? Primeira coisa que vem. Fogo. O que mais? Pode falar, gente, vamos lá. Todo mundo aqui leu o Hobbit? Vou dar spoiler, infelizmente. Quem não leu, por favor, se não. Então, fogo, o que mais? Ouro, tesouros. O que mais? Vamos lá, Fred, o que mais? Ganância. Eu vou ler um trecho aqui da obra do professor do Hobbit, para que a gente comece essa conversa, tá?
sem demora, tão grande era a sua velocidade, puderam avistá-lo. Uma grande centelha precipitando-se em sua direção, cada vez maior e mais brilhante. E nem o mais tolo duvidou de que as profecias revelavam-se erradas. Ainda assim, tinham algum tempo. Todas as vasilhas da cidade foram enchidas com água. Todos os guerreiros foram armados. Todas as flechas e lanças estavam prontas. E a ponte que conduzia à terra foi derrubada e destruída. Antes que o rugido da terrível aproximação de Smaug ficasse mais alto, e a superfície do lago se encrespasse, rubra como fogo, debaixo do bater hediondo de suas asas. O Hobbit, página 240. Um trecho que eu gosto muito, quando o Smaug está descendo para poder fazer aquele arrasar a cidade do lago, né? Pouco antes da sua morte, ele acha que ele não consegue sentir o cheiro dos anões, e ele acha que é culpa dos homens, já que o cheiro do Hobbit, do Bilbo, ele não conseguia reconhecer. Então ele desce para vingar-se da tentativa de usurpar o tesouro dos homens. E aí tem todo aquele momento lá que eu não vou nem entrar tanto para não dar spoiler para quem não leu, né? Então a gente pode começar pensando um pouquinho a respeito do dragão ocidental e o que ele representa na maioria das mitologias, né? Porque assim, o dragão oriental, ele tem função diferente do dragão oriental. Por isso me focarei no dragão ocidental, até porque ele serve de inspiração na obra do Tolkien, que esteve com, vamos dizer, pergaminhos antigos de diversas mitologias sobre isso. Fica lá. Já tem outro significado também, exato. Então a gente vai se concentrar naquele do dragão ocidental, Europa, Escandinava, aquele dragão que normalmente representa essa ganância que a gente conversa, que o Smaug também representa, tá? O dragão oriental é um pouco diferente, né? O dragão oriental, ele representa ali a beleza dos pântanos, ele representa a sabedoria, ele representa a boa-aventurança, né? Ele bate na barriga, ele é grande, ele é pra fora, né? Já esse outro dragão não. Esse dragão, ele prende você, ele segura você. A gente vai conversar sobre isso, né? Existem passagens, como Tolkien, ele era um cristão devoto, sempre fala sobre isso, né? E, de certa forma, de maneira inconsciente e de maneira simbólica, existem traços dessa religiosidade dele também na obra, até porque a jornada do herói, ela é uma jornada de sacrifício, ela é uma jornada, né, que Jesus Cristo também passou. Jesus Cristo, como representação simbólica, é um grande exemplo de herói também, né? Então, eu tirei de uma passagem bíblica que fala a respeito do dragão, dos dragões também, onde em Jó, capítulo 41, versículo 18 ao 21, eles falam lá: os seus espinhos fazem resplandecer a luz, e os seus olhos são como as pestanas da alva. Da sua boca saem tochas, faíscas de fogo saltam delas. Dos seus narizes procede fumaça, como a de uma panela que ferve e de juncos que ardem. O seu hálito faz incender os carvões, e da sua boca saem duas chamas. Então é um momento na obra bíblica que aparece essa representação de dragão, e que também ela aparece como uma representação, vamos dizer, do oposto à divindade, como uma representação de sombra coletiva na besta do Apocalipse, que também fala de um grande dragão que sai da água e tudo mais, né? Um outro forte dragão mitológico, Fafnir. Fafnir, aí vem uma relação quase que direta nos anões, né? Fafnir, que era um anão que foi seduzido pela ganância, mata o pai, toma para si o tesouro amaldiçoado, e acaba que a sua ganância é tão grande, é tão forte, que aos poucos vai se deformando e se tornando naquele dragão que guarda aquelas coisas, né? Normalmente, é recorrente essa ideia de um dragão sentado sobre uma pilha de tesouros, nessa mitologia, na mitologia ocidental. O dragão que senta lá e guarda aquele tesouro como a vida dele, e muitas vezes ele nem faz uso daquilo, né? Ele até é a avareza, da qual ele guarda sem nem sequer saber qual é o sentido daquilo, né? O Fafnir é um exemplo disso. Fafnir, que é morto por Siegfried, né? Siegfried, que, se eu não me engano, ele é enganado por um anão, irmão dele, que queria o tesouro. Eu não me lembro agora. Eu procurei ontem o Anel de Nibelung, não consegui achar, para poder me lembrar
Mas aí volta, o anão engana para que ele cavasse um buraco. O Fafnir, ele tinha uma couraça quase que intransponível, que nem uma espada conseguia atravessar. Mas o dorso dele, a parte de baixo, era extremamente sensível, era mole. Então o anão que o engana, tenta enganá-lo, dizendo que ele conseguiu cavar uma vala para atrair o dragão e ele poder cortar o dragão por baixo. Mas aí o plano dele era que o sangue do dragão o matasse, né? Tanto o afogasse como o envenenasse. Que Fafnir, diferente do dragão Smaug, ele cospe veneno. Ele exala veneno pelo corpo. Você se aproximar dele, você já poderia morrer envenenado. Mas Volta, Odin chega para Siegfried e pede para que ele cave valas laterais para que ele pudesse escapar. E assim Siegfried consegue derrotar o dragão Fafnir. Você quer falar? Beleza, cara. Então eu trouxe aqui uma outra imagem. Siegfried cortando o dorso do... Só um detalhe, que justamente no dia 1º de janeiro de 1938, o Tolkien ele deu uma palestra sobre dragões na Universidade de Oxford para algumas crianças, né? Porque ele sabia mesmo que esse símbolo do dragão, ele é muito mais adulto do que muita coisa por aí. E Chesterton, ele fala, ele tem uma frase que é mais ou menos assim, né? Os dragões, os contos de fadas, eles não ensinam somente que os dragões existem, eles ensinam que podem ser vencidos. Na verdade, o que é o dragão, né? O dragão do maravilhoso é isso, é aquilo que é fora do eu, é supra, é super, né? Ele é acima. Eu vejo uma coisa colossal, que cospe fogo, é fora do comum, é fora do meu comum, né? Então, na verdade, isso é o Jacques Legoff, ele fala muito disso, que é essa questão a referência da minha pessoa ao estranho, ao sobrenatural, né? Então isso é muito importante que está sendo abordado, que é o que eu até falei com o Soares, né? De Fafnir a Smaug, né? Nós temos tantas outras referências dracônicas, né? O Kepler, no Poder do Mito, ele relata uma história de uma moça que comentava a respeito que em sonho ela se via como uma dama de pedra sentada sobre, como se fosse um mar em volta e um rochedo, né? E ela não conseguia sair desse rochedo. Só que ela conseguia ver na rocha um certo brilho, mas que era inatingível para ela não conseguia alcançar. E aí, com o passar do tempo, ela relata no sonho de que um relâmpago bate nessa rocha e aquilo que estava escondido, de forma muito efêmera, que ela quase não conseguia perceber, se revela como ouro. E ela faz uma relação, aquele ouro que estava dentro dela, aos amigos, à família. Então era um tesouro que estava nela, que ela não conseguia perceber. Ela não conseguia notar. E ela, com o passar da análise, ela conseguiu perceber que ela estava cercada por um tesouro que ela sequer percebia. Então esse dragão, simbolicamente, é esse dragão que te aprisiona. É esse dragão que senta sobre o teu tesouro e não permite que tu transcenda. É aquele dragão que segura todas as riquezas e guarda ele para si. A gente vai já fazer uma relação disso com o Thorin, que as meninas vão ficar, né? Esse é um outro dragão que surge na obra do Tolkien, o primeiro dragão, né? O Glaurung. O primeiro dragão criado por Morgoth. Se eu não falasse disso, a Tolkien me dava as contas, né? Tem que falar do Glaurung. Eu tirei um trecho do Silmarillion, onde ele diz: passados mais de 100 anos, Glaurung, o primeiro dos Urolok, os dragões de fogo do norte, saiu pelos portões de Angband à noite. Ele ainda era jovem e mal havia atingido metade de seu tamanho, pois longa e demorada é a vida dos dragões. Mas os elfos fugiram diante dele para os ainda bem que o Márcio não está aqui para me corrigir, e Dóthorion, amedrontados. E ele destruiu os campos de Argalan. Então,
Fingon, príncipe de Hithlum, ainda bem que o Márcio está aqui mesmo, Rodrigo, Hithlum, cavalgou em sua direção com arqueiros igualmente montados e o cercou com uma roda de velozes cavaleiros. E ainda não tendo desenvolvido plenamente sua couraça, Glaurung não conseguiu suportar seus dardos e fugiu de volta para Angband, sem voltar a sair por muitos anos. Morgoth, porém, estava insatisfeito por Glaurung se ter mostrado tão prematuramente. Então, mesmo o dragão muito jovem, ele não conseguiu ser derrotado pelos grandes heróis élficos, né? Onde suas setas poderiam... E Fingon era um cara invocado. Cara invocado. Né? Rei élfico, né? E por isso, nessa passagem, o Silmarillion, ele fala justamente isso, que os anões, eles atacaram... os anões atacaram os dragões, né? Com uma força tão tremenda, e eles fizeram máscaras que eram invulneráveis ao fogo. E aí os dragões ficaram pé da vida. E disse, rapaz, deixa quieto. Então mais tarde aí eu vou marcar. Sabe quando você tem marcação com alguém, né? Pronto, os dragões marcaram os anões, sabe? Um dos grandes motivos, alguns dos motivos, foi justamente esse, né? Rapaz, vocês fizeram isso aí comigo, então deixa quieto. Eu vou marcar só o tesouro de vocês. Né? Vai ter volta, né? Então, tomei emprestado as palavras de Campbell aqui. O Poder do Mito, na página 163, ele diz que psicologicamente o dragão é o atrelamento de si ao seu próprio ego. Estamos aprisionados na nossa própria caverna do dragão. O último dragão está dentro de você, é o seu ego pressionando. Quem lê o Hobbit vai lembrar de Thorin, né? Nessa hora, né? Onde à medida que ele se aproxima do Smaug, ele tanto se aproxima de forma física como de forma psicológica. A gente vai já conversar sobre isso, né? E ele fala também, Campbell fala, ele guarda essas coisas na caverna secreta, pilhas de ouro e, quem sabe, uma virgem raptada. Ele não sabe o que fazer com o ouro, nem com a virgem, pois por isso se limita a guardá-lo. É muito interessante quando a gente pensa a respeito do Thorin e a figura do rei em relação ao Smaug, né? E a gente vai lembrar, na verdade, tanto do Thorin como do avô dele, o Thrain, né? Onde é muito interessante o momento em que o Smaug surge, né? Quem lembra do prólogo do Hobbit, no filme, eu achei, assim, Peter Jackson tem umas sacadas muito interessantes, né? Falam mal dele, inclusive o Christopher fala mal dele, mas eu sou um grande fã. Achei a adaptação dele muito coerente com o que eu esperava, né? Ele fala que, não sei se vocês lembram, é o momento que os anões eles estão cavando mais profundo, estão acumulando riquezas, estão acumulando tesouro. Pouco depois eles acham a pedra Arken, né? Que o Thrain ele entende como o termo que ele usa como um sinal divino para que o reinado dele continuasse, né? E é o momento em que o Thrain está cada vez mais envolto pelo tesouro e cada vez mais apegado àquilo. A sociedade dos anões ficou tão poderosa em termos de riqueza que o Peter Jackson ele fala que uma doença começou a se apoderar do Thrain, que era uma doença da alma. E que quando uma doença encrava na alma, coisas ruins acontecerão, né? É muito legal esse momento, e é o momento que o Smaug surge na obra cinematográfica, né? Então, o dragão, ele existe sim essa relação de cobiça. Existe sim essa relação do dragão ocidental com a riqueza, com a avareza, com a cobiça, com a ganância, com o egoísmo. Existe sim. O dragão ele é um ser poderoso que guarda tudo para si, senta lá e diz é meu e acabou, não é de mais ninguém. Então esse momento do Thrain, que está completamente submerso nessa ganância dos anões, que já se isolou do mundo lá fora, se isolou dos elfos, se isolou dos outros, está simplesmente se preocupando em acumular essas riquezas, o Smaug surge. Então isso é muito simbólico na obra, né? É quase que o Smaug tem uma função aí de sombra coletiva dos anões, de uma oposição coletiva muito forte. Ele surge e simplesmente esmaga aquela sociedade. Uma sociedade que estava sendo esmagada por dentro, por aquela ganância,
E nos contos de fada, normalmente esse figurado ele surge de forma literal, né? Na Jornada do Herói, a gente estava conversando a respeito da descida de infernos, e aí a gente lembrou que essa descida ela pode ser tanto física como simbólica, como metafórica, como no labirinto de Teseu, né? O Teseu entra para matar o Minotauro. Então é uma descida também às trevas, né? Então nos contos de fada ele surge físico. E esse dragão é o dragão mais devastador que você pode encontrar. É a última grande calamidade da Terra-média, né? Com o Sauron derrotado, que até aquele momento não se sabia que Sauron estava voltando, ele era o mais enfocado para você enfrentar, vamos dizer assim, né? Era um negócio tenso você enfrentar um dragão. Eu jogo D&D, e você enfrentar um dragão, você morria, né? Você pode ser 20º dia, você passa por aquele momento de ver a sua vida diante de seus olhos, né? É agora, né? Então, é um momento muito terrível. E os anões não tinham força para aquilo. Os anões estavam isolados, podiam pedir ajuda aos elfos, os elfos dizer, não, se isolaram aí, quase não fazem comércio mais com a gente, tomam reino com a gente. Aí na hora que o pega para capar, vocês querem que a gente bote o nosso no foguete? Não, senhor. Pode, se vira aí, o filho é teu, dá teu jeito, né? É isso que acontece. Existe um isolamento dos anões, e esse isolamento aparece de forma muito clara no Hobbit, né? Então, os anões são expulsos de lá, e o Smaug toma para si o tesouro e senta em cima dele. Esse é meu e acabou-se. Essa região é minha e acabou-se. Antes disso, eles saíram varrendo ali a cidade do lago. Toda aquela região ali foi devastada, desolação, né? Mas onde ele se fica é onde havia a maior fonte de poder, né? E ele fica lá com essa representação de sombra coletiva muito forte, né? Que a gente conversou sobre a questão da sombra na palestra de sexta-feira, né? O que é interessante é justamente a etimologia da palavra do Smaug, né? Que vem especula-se que vem do saxão antigo, né? Que é justamente uma tradução do verme penetrante, né? Aquele que desliza por um buraco, que é muito parecido, se você for ver, com a palavra Smeagol, que tem uma correlação, certo? Mas na verdade essa representação é mais da questão interior do que exterior. Você percebe isso justamente quando o Bilbo está conversando com o Smaug. Você percebe o quão verme penetrante ele é. O Bilbo, eu sou isso, ardiloso. Eu sou isso, eu sou aquilo. Quem é você? Eu não sou aquele que fica invisível, eu sou aquele que botei os colegas dos barris e consegui fugir, eu sou isso aqui, mas lá falando era adivinhas, mas mesmo assim, o Smaug conversa, já tacando spoiler, tô bem vendo. Aí, é porque a gente tem spoilerfobia. Todo mundo tem spoilerfobia. Mas na verdade ele diz assim, epa, pera, mas não se preocupe não, porque eu já senti o cheiro dos anões que está impregnado em você. Mas ele já sabia desde o começo, né? Assim, aquela coisa assim. Então você percebe que na verdade o ardiloso não é só o que se esconde dentro do buraco, o que penetra no buraco, na verdade não é na verdade o físico. Obrigado. É Anderson, né? É Anderson, né? Aí, então na verdade essa questão mesmo é o que ele adentra na mente, né? Ele gostar da adivinha, ele adentrar nessa questão justamente que o Soares fala da sombra, né? Que o Heráclito também falou essa questão da sombra, né? Interessante. Então, a Von Franz, ela vai falar também a respeito dessa figura do rei, a Marie-Louise Von Franz, e ela vai falar que existe uma relação direta nos contos de fada com a figura do rei e a sociedade da qual ele representa, né? Existe uma história no Estudo de Fada, agora não me lembro exatamente o nome, não me lembro, são muitos, esqueci. Mas esse rei, na história ele é castrado. Lembra que por um momento ele é castrado na história. E no momento depois da castração do rei, toda a terra que estava sob o seu domínio morre. Toda a terra seca. Toda a terra fica estéril no conto de fada. A gente percebe essa relação também na figura do rei
com Gondor, quando a gente vai lembrar de Aragorn. Como estava a árvore branca antes de Aragorn voltar? Estava seca. Havia uma tristeza no povo, como nas palavras de Paulo. Havia uma regência, mas não havia um rei. Não havia aquela representação quase que divina daquela sociedade em termos simbólicos. Isso é muito comum nos contos de fada, né? E depois do retorno do rei, né? Depois do retorno do rei Aragorn, com suas mãos que curam, cura-se também a terra, cura-se também o povo, e o povo ganha força para lutar. Isso é muito interessante a gente pensar, fazendo uma relação direta, lógico que tomando cuidado de não fazer comparações, mas uma relação com Thorin. Aquele Thorin altivo que vai mudando à medida que ele vai se aproximando da possibilidade real de ter aquele tesouro de volta. Aí eu vou voltar um pouquinho na história e lembrar da caverna do Smaug, do Sméagol, do Gollum. É um momento ali que até na jornada do herói a gente comentou, é um momento crucial para o Bilbo. É o momento em que ele se depara com a sombra, é o momento em que ele tem que fazer uma escolha e é o momento que ele renasce. Ele volta diferente dali. A partir dali ele é um outro Bilbo. Ele é um Bilbo mais esperto, ele é um Bilbo mais corajoso, ele começa a se tornar o herói que ele deveria ser. É o momento ali de uma guinada na história. Então, é tão crucial aquilo, o embate do Bilbo com a sombra, que o transforma, que não acontece com Thorin. Como eu falei no início, o dragão, o Smaug, ele tem uma representação de sombra coletiva dos anões. Ele é um mal que assola toda aquela sociedade. Tal qual, lógico, em menor escala, mas tal qual Sauron é para a Terra-média, numa proporção muito maior. Sauron é um mal coletivo que assola a Terra-média, que nem precisa surgir para que você tenha medo dele. Porque o mal, ele está no coração de cada homem. Sauron está vivo a partir do momento que existe cobiça, que existe ganância, que existe assassinato, que existe traição. Sauron está vivo. E aí onde entra a corrupção, né? Sauron é o olho que tudo vê. É muito interessante essa representação simbólica. Sauron, ele está olhando para a sua alma, mesmo que você não queira, meu amigo. Mesmo que você não queira. Não tem como você fugir disso. Me lembro de uma passagem bíblica, agora eu não me lembro se foi com Abel. Não, com Caim. Se não me engano foi Caim. Que sim, ele começa a ver o olho divino, o olhar divino sobre o erro dele, né? Da morte de Abel. E ele tenta fugir, ele vai para outras regiões, ele tem outros, mas ele tem aquele peso daquele olho sobre ele. Tem um momento que ele pede para se enterrar. Ele se enterra vivo. E mesmo lá, sozinho, naquela escuridão, a única coisa que ele consegue sentir é o olho de Deus o olhando. Porque está dentro dele. Então Sauron está vivo lá, está vivo em cada um. Destruir o anel é uma representação simbólica, mas nem assim você destrói o mal. Sauron diminui a ponto de ser aprisionado, mas ele está lá. Na história dos Seus Anéis é claro, né, que Sauron é derrotado, mas ele não é eliminado. Ele se transforma numa pequena sombra que é considerada insignificante, mas ele não deixa de existir. E ele não vai para as terras imortais, Valinor, né? Então é bem claro que o Sauron perde uma boa parte de sua força, tá certo? Mas ele não deixa de existir. Justamente isso que o Soares falou, ele está vivo. Nas atitudes e nos atos sempre vão estar. Não é à toa que uma das coisas que Tolkien não conseguiu elaborar a Quarta Era ou mais, é porque além de outros estudos, Silmarillion, tudo mais, que ele sempre estava retocando, mas ele disse, não, a Quarta Era, os próximos reis, eles foram sendo outros reis, declinando, certo? Mas depois de Aragorn, depois do rei Elessar, os tempos foram sendo outros. Ele especulou em fazer uma continuação, tá certo? Que é o Retorno da Sombra, onde o povo de Gondor começaria a fazer um culto ao mal, muito parecido com o que aconteceu em Númenor, antes
da queda dos homens, né? Da ilha de Númenor, uma grande referência com a Atlântida, né? Assim, uma ótima, nem uma alegoria, uma ótima referência, né? Então, essa questão que o mal é presente, sim, independente de que aquela figura tenha sido derrotada, mas ela se encontra presente, sim. Peguei aqui da Sombra e o Mal nos Contos de Fadas, página 73 da Bonfrance, onde ela vai falar: se o rei representa a consciência coletiva dominante, deve representar também uma atitude religiosa dominante e seu simbolismo. Se, portanto, o velho perambula e prepara o novo rei, ele seria a figura mais arcaica de Deus, com as qualidades perdidas no coletivo dominante e novamente necessárias. Por que se perdeu da qualidade de rei com Thrain? Thrain se tornou ganancioso. Thrain esqueceu-se de tudo e só pensava no tesouro. Havia uma mudança necessária na postura de rei de Thorin para que houvesse essa mudança, para que houvesse essa transformação no novo rei, que não acontece. Não acontece em um primeiro momento, porque existe uma representação simbólica muito forte do dragão que os anões sequer chegam perto. Quem chega mais perto de Smaug é o Bilbo. Ali, depois da transformação com o Sméagol, ele consegue, inclusive, quase se comportar como um trickster, naquela situação que tenta enganar o Smaug. O Smaug é uma criatura extremamente poderosa, né? Extremamente perspicaz, mas o Bilbo quase que engabela ele ali. Coloca o anel, ainda bem que ele tem um anel ali naquela hora, né? Naquele momento, consegue ficar invisível. E aí ele tenta enganar, e inclusive engana um pouco. Deixa o dragão com raiva, a ponto de se afastar e ir na cidade do lago, né? Deixando de certa forma o tesouro livre para os anões. Mas isso talvez tenha sido até ruim, né? Que quando a gente lembra, lá vai spoiler, viu, galera? Spoilerfobia, né? Mas a gente lembra ali, essa gravura eu achei muito interessante. Você vê o Bard do Berg, com uma flecha só e os malditos se aproximando dele. E o cara pensando, meu irmão lá, ele joga RPG, agora tem que ser 20, né? Agora todo mundo olhando pra mesa e o cara vai jogar. Tem que ser 20. Três coisas chegaram mais perto do Smaug: o ouro, o Bilbo e a flecha. A flecha, pronto, porque o cara tem que ser de longe mesmo, porque senão. Né? E é interessante, eu acho muito legal que o Smaug, ele tem quase uma aura de calor ao redor dele. Simplesmente o bater dele faz incendiar tudo, né? As florestas pegam fogo, então até chegar perto do bicho é um negócio terrível, né? E o Berg vai, atira o 20 da vida e acerta lá bem no peito do bicho, né? E que inclusive esse é um traço de trickster do Bilbo muito interessante. Ele engana o Smaug. O Smaug, ele mostra a couraça de pedras preciosas, uma armadura feita, mas tem um buraco tamanho dessa mesa, né? Aí o Bilbo olha pra ele e diz: tá muito massa. Essa tua armadura aí, ó, tá rocheira, né? Pode ir que dá uma limpeza. Vai lá com fé, né? Então, é esse momento que o Bilbo engana. É crucial isso, né? Que é justamente onde a flecha entra e acerta o coração do Smaug fazendo morrer. Então, quem mata o Smaug de fato é o Bard. Quem se aproxima do Smaug e conversa com ele a ponto de enganá-lo é o Bilbo. Nunca os anões chegam perto. Então, há um caminho aberto para o tesouro extremamente perigoso. É uma estrada extremamente perigosa para o Thorin. Extremamente perigosa. Porque quando ele vê aquele tesouro, aí, meu irmão, agora é meu, né? Agora é nosso. Nós recuperamos o tesouro. Não, mas é a galera da casa do lado. Fuck this shit, né? Desculpa a palavra, né? Não tô nem vendo pra ninguém. Não dou uma moeda, R$1 pra ninguém aqui. Não tem 10 centavos. Se a menina que passa pedindo 50 centavos pra passar, não, pode passar longe. Não passa em Erebol não vai embora. Então, O que é pior? é porque quando Thorin chega na cidade dos homens, né, cidade do lago, ele é clamado. Porque assim como nós vamos ver na palestra dos governos da Terra-média, nós vamos ver uma relação muito importante do poema do Aragorn, né? Nem tudo que fulgura é ouro. E com o poema que é cantado, os versos que são cantados lá com os homens do lago. Porque ele é considerado, os anões voltaram, então vai vir novamente aquela prosperidade.
Aí tu tá aqui acreditando, cara, que legal, é isso mesmo, então, vai dar tudo certo. Deu tudo certo, deu. Pronto, agora nós vamos consertar tudo. Consertar o quê? Ixi, se trancaram lá dentro, tio Patinhas. Vamos comprar lá dentro, e agora, né? E é muito legal que quando eles saem da cidade do lago, eles saem apaixonados, né? Serão aqueles que trarão de volta a prosperidade, né? O governo dos anões e o reinado rico iria voltar, né? E quando o Smaug vem, é tão interessante você pensar, porque se houvesse a mudança dessa figura do rei, de Snain para Thorin, e ele tivesse se tornado o rei, que deveria ser naquele momento derrotado Smaug em termos coletivos, os anões teria descido as riquezas, né, para o povo. Mas o que desceu? Desceu apenas fogo, desceu apenas destruição, porque o rei se tornou, na verdade, um Smaug de si mesmo, né? Ele se aprisionou, ele que criou aquele dragão em volta dele. Thorin aí toma uma relação direta. Smaug morre, mas Thorin toma o lugar de Smaug enquanto coletividade. Thorin senta em cima do tesouro e faz exatamente o que Smaug fez. Não dou para ninguém. Ah, mas vai morrer de fome aí. Não quero saber. Mas é meu. A ganância chegou. E o lance da pedra arca, que é muito forte, aquele sinal divino, que ele procura quase que insanamente dentro de lá, né? Mas está na mão do Bilbo, né? Que é extremamente importante esse momento do Bilbo ceder essa pedra arca. Quero você ver, né? Bilbo aí se torna praticamente sombra do Thorin, né? Bilbo não está nem para dinheiro, cara. Bilbo quer saber de fumar o cachimbo dele, quer saber de tomar o chá dele. E, mano, é dinheiro. Eu dou todo o meu dinheiro se puder salvar essa situação. Nem uma pilha de ouro vale a morte do rei. Nem uma pilha de ouro vale a morte do rei. Nem a pilha de ouro vale o sacrifício de um povo. Nenhuma pilha de ouro vale isso, por Deus. Ganância zero. Então ele chega com a pedra arca e diz, meu irmão, tá aqui, barganhe com o cara que vai dar certo. Mas isso aqui, não, você não está entendendo. O cara está disposto a passar fome lá dentro, não vai entregar nada para ninguém. Faça isso aí e vá por mim. Vá por mim. E aí é o momento em que o Thorin o expulsa, né? A gente já falou sobre isso na jornada do herói. Mas é um momento muito forte, né? Que ele expulsa, chama de ladrão. Você é mesmo um ladrão, um traidor, desgraçado. Vai embora antes que eu mate, né? Nem fizeram com Chaves. Ladrãozinho. Que nem fizeram com Chaves, né? Quando era do churros, né? Não, chegou o cara e roubou o pé de passar. Ah, Aí chamou de ladrãozinho. Escorraço para o Chaves, né? Então, aí há todo um momento tenso, né? Uma guerra se formando nas portas de Erebor. Thorin lá dentro, nem aí para nada, né? Tomando uma postura de ganância, se tornando um Smaug ali quase que espelhado, né? Quase que inconscientemente, lógico, mas quase que espelhado o Smaug, né? O Smaug não fez falta nenhuma naquele momento para o povo dele, né? Mas no momento em que as sombras surgem e que a guerra está iminente, que os orcs se aproximam, aí Thorin tem quase que uma epifania, né? Sabe que ali ele toma uma postura diferente, a postura dele estava errada. Então ele vai e acaba na batalha. Lá vai o grande spoiler da vida do pessoal aí, quem não leu, né? Que é a morte do Thorin, né? Que é quando ele E do filho daquele. Oi? Felizmente, né? Mas não, essa morte do Thorin é muito, muito interessante. Ele sai para ajudar todos, se lança numa batalha praticamente perdida, e ele, como ele vinha de um outro flanco estratégico, vem de cima, né? Num corredor estreito de pedra, extremamente estratégico, e aí ele é decisivo para a vitória, apesar de morrer. Eu acredito que me perguntaram lá fora, você acha que o Azog vai morrer no próximo filme? Eu acho que ele morre junto com o Thorin. Que ele não está na história mesmo do Hobbit, mas eu acho que o Peter Jackson vai fazer uma batalha épica entre os dois de meia hora, né, de pancada até, aí ele mata o cara e acaba sendo ferido mortalmente. Eu acho que vai ser assim. Eu espero que seja, eu gostaria que fosse assim, né? Seria bacana. Então essa mudança de postura dele é essencial para ele entender o momento em que ele perdoa o Bilbo, né? Que eu li na jornada do herói, e vou reler só um trechinho agora. Que o Bilbo ele chega lá e percebe que o Thorin está à beira da morte, com ferido mortalmente, a espada quebrada, chata,
no calor da batalha e tal. Os filhos de Kiri também estão mortos, né? Prazer, né? História. E ele diz pro Thor que nenhuma pilha, já que eu falei, nenhuma pilha de ouro, essa jornada é amarga, porque nenhuma pilha de ouro vale a sua morte, né? Eu aproveitei essa história na sua companhia, é muito mais do que um hobbit mereceria. E aí o Thorin diz, não, história, há mais coisas boas em você do que você sabe, filho do gentil oeste. Alguma coragem, alguma sabedoria misturadas na medida certa. Se mais de nós dessem mais valor à comida, bebida e música do que a tesouros, o mundo seria mais alegre. Mas triste ou alegre, agora devo partir. Adeus. Aí o Bilbo voltou-se, saiu e sentou-se embrulhado no cobertor. E acredite ou não, chorou até ficar com seus olhos vermelhos e a voz rouca. Então é muito emocionante. Toda vida você emociona, né? Toda vida. É um momento muito lindo, é um momento muito lindo mesmo, em que ali há um reconhecimento do Thorin, que é um grande herói, um grande rei, e reconhece na simplicidade o verdadeiro valor do herói, que ele não tinha percebido até aquele momento. Que o dragão que o aprisionava, o dragão da ganância, fez com que ele cegasse. Havia um véu diante dos olhos dele que foi tirado, né? E é extremamente importante, assim, é extremamente forte para você conseguir sair do seu dragão, sair de dentro da sua caverna e perceber o seu verdadeiro tesouro. Aí eu vou encerrando a nossa conversa dizendo justamente as palavras que o Rodrigo falou, do J.K. Chatterton. Ele fala, contos de fada não dizem às crianças que dragões existem. Crianças já sabem que dragões existem. Contos de fada dizem que dragões podem ser mortos. E as palavras de Tolkien quando diz, nunca ria de dragões vivos. Então eu queria agradecer mesmo a Tom Sierra por ter me convidado para essa palestra. Queria agradecer a presença de vocês, espero que vocês tenham gostado mesmo. Qualquer coisa está lá fora para se conversar, bater um papo, a gente gosta de falar mesmo, né, Rodrigo? Fala pra caramba. Então, gente, obrigado, viu? Obrigado. Agora nós vamos